Então vou falar aqui sobre a importância do posicionamento para fazer a empresa crescer. Eu sou o Fernando Campagnolo e eu preparo empresários para que eles possam reestruturar a sua empresa. Reestruturar a empresa para quê? Para que ela possa ser lucrativa e independente do dono. Porque uma empresa precisa dessas duas coisas. Ela tem que dar lucro. Empresa que não dá lucro, para que empresa, né? Para empresas não dá lucro. Então ela tem que dar lucro. E outra coisa, para dar lucro, ela tem que funcionar independente do dono. Ah, Campa, eu tenho lucro e ela depende de mim, eu faço tudo. Legal? E o dia que você não estiver lá? O que acontece? O dia que você ficar doente, o dia que você tirar férias, o que acontece? Então a empresa ela tem que dar lucro e ela tem que ser independente, porque aí você consegue multiplicar isso aí, você consegue escalar, você consegue fazer a empresa crescer, porque esse é o jeito certo de tocar uma empresa. Olha só, quando você não tem um posicionamento, quando a empresa não tem um posicionamento, você é escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Então, quando você é escolhido, é difícil de crescer, pelo menos é difícil de crescer do jeito certo. Deixa eu falar assim, eu quero falar um pouquinho sobre crescimento. As pessoas confundem um pouco o crescimento. Tem gente que acha que assim, crescer é aumentar o faturamento. Legal, aumentar o faturamento é importante. O problema é o seguinte, faturamento nem sempre é sinal de lucro. Nem sempre é sinal de lucro. Você pode faturar e ter lucro, assim como pode faturar e não ter lucro. Pode as duas coisas. Por quê? Preço errado, entrega errada, processos errados, erros, atrasos. Vai faturar e não vai ter lucro. Então, claro que é bom correr atrás de faturamento. É bom, mas tem que correr atrás mesmo do lucro. E para isso, posicionamento é fundamental. Então, quando a gente fala em crescimento, a gente fala em aumento de lucro e aumento da estrutura, aumento da efetividade, aqueles números positivos, indicadores positivos que a gente está medindo, tá? E isso é crescimento. Agora, posicionamento, como o próprio nome já diz, posicionamento é o ter uma posição definida. Aqui é esta bandeira que a gente ergue. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo, eu não vou entrar em política, tá? Não vou entrar. Mas, no Brasil tem dois lados da política, né? Dois lados. A pessoa que se posiciona, ela mata por aquele posicionamento, né? Ela morde por aquele posicionamento. Eu defendo fulano, eu defendo ciclano, e se os dois se encontram, geralmente dá discussão. Por quê? É uma posição forte que as pessoas têm. Então, isto é se posicionar. A empresa, a mesma coisa, ela também precisa ter uma posição forte. Ela precisa se posicionar. Mas vamos lá, gente, vamos entrar no assunto aqui, Sabe o que gera mais incêndios numa empresa? Vou te falar, a coisa que mais gera incêndio na empresa é quando você diz sim para aquilo que você deveria dizer não. Eu digo sim para aquilo que eu deveria dizer não. Por exemplo, eu digo sim para um projeto com prazo que eu não tenho como entregar. Eu digo sim para um orçamento que não é compatível com a minha realidade. Eu digo sim para um cliente que não é aquilo que não tem nada a ver com aquilo que eu queria para minha empresa. Eu digo sim para um funcionário que me trouxe algo que era para ele resolver. Eu disse sim para um funcionário que quer trabalhar comigo e eu não queria contratar ele. Eu disse sim para um problema que é de outra pessoa e eu assumi. Eu disse sim para uma responsabilidade que estava atribuída a outra pessoa e eu deveria ter dito não. Isso tudo, por que eu estou abordando isso? Porque isto é falta de posicionamento. Então, o primeiro posicionamento que você tem que ter é referente aos clientes. Este é o posicionamento. Que tipo de cliente eu quero? Que tipo de pessoa eu quero atender? Isto é um posicionamento. Pode ser por região de atuação, pode ser por porte, pode ser por renda, pode ser por sexo, pode ser por idade, pode ser por um conjunto de coisas, pode ser por gosto, pode ser por hobby, pode ser por interesse. Você tem que entender que este é o tipo de cliente que eu quero. Por que eu preciso desse posicionamento, Campa? Porque quando eu não tenho esse posicionamento, eu começo a me adaptar. Eu vou adaptando a minha empresa para aquilo que está vindo. Só que a real é que você vai ver lá no quinto posicionamento que eu vou te falar, é que uma empresa que ela dá lucro de verdade, que ela não tem independência do empresário, o empresário ele não se adapta ao que vem. Ele cria aquela realidade que ele quer e ele vai buscar isso. Ele vai fazer isso acontecer. Então, por mais que você... mas eu quero agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Essa que é a realidade. Eu preciso me posicionar. É esse cliente que eu quero. Aí eu não faço adaptação, não faço gambiarra. Segundo posicionamento que eu preciso ter.
Isso tudo no começo, na mudança da reestruturação. Esse segundo posicionamento diz respeito às pessoas. O tipo de gente que eu quero na minha empresa. Tem que estar claro isso. Que tipo de gente eu quero? Que tipo de características essas pessoas têm que ter? Que tipo de comportamento essas pessoas têm que ter? Como que elas têm que ser? Isso é o primeiro ponto. No geral, eu preciso traçar o perfil de gente que eu quero. Segunda coisa, para cada cargo eu tenho que ter muito claro que tipo de gente vai ocupar aquele cargo. Porque se eu não tenho isso, o que eu faço? Eu vou lá e fico me adaptando. Olha, eu precisava para este cargo uma pessoa que fosse assim, assim, assim. Mas como ela não é assim, 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 falta tal coisa, eu vou adaptar aquela função. Eu vou tirar daquela função essa tarefa, vou passar para essa função. Então você fica o tempo inteiro redesenhando a tua empresa para ser compatível com as pessoas que estão vindo. E isso é ruim, porque às vezes sobrecarrega outras pessoas, gera gaps, gera necessidades. Então você tem que ter claro, esse é o tipo de gente que eu quero para esse cargo, elas têm que ter essas características, têm que ter essas competências e têm que ter esse comportamento, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, lá na hora de contratar já é um primeiro filtro, é um primeiro filtro para fazer. Então, é não adaptar a empresa às pessoas, e sim as pessoas se adaptarem às empresas. Eu preciso ter esse posicionamento claro, erguer essa bandeira. E aqui tem um terceiro posicionamento. Esse terceiro e o quarto posicionamento, eles têm a ver com o meio do processo. Por que meio do processo? Porque primeiro eu preparo o empresário para ele ser um empresário diferente. No meio do processo é que a gente começa a reestruturar a casa, começa a reestruturar as coisas, fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Então, no meio do processo, eu tenho um posicionamento muito forte que é a cultura da empresa. Me fala aí se a tua cultura está estabelecida hoje. Não é escrita. Não é escrita. Uma coisa é ter a cultura escrita, outra coisa é ter a cultura estabelecida. O que significa estabelecida? Significa que está claro para todo mundo. Significa que você vive essa cultura, significa que a tua equipe vive essa cultura, significa que o teu cliente olha para isso e enxerga como uma marca registrada tua essa cultura. Quando você tem uma cultura forte, o que acontece? É um posicionamento por quê? Porque eu olho para essa cultura, eu olho para o meu propósito e eu me pergunto assim, essa decisão que eu vou tomar, ela me deixa mais perto desse propósito ou ela me afasta desse propósito? Entende? A tua empresa precisa se posicionar em relação a isso. E eu quero falar também do quarto posicionamento, porque esse quarto posicionamento, em primeiro lugar, ele liberta. Em segundo lugar, ele organiza. Em terceiro lugar, ele tira a inteligência daqui, coloca na empresa, coloca no negócio. Então a empresa não pode depender de pessoas. Uma empresa, ela tem que depender de gestão. E esse é o quarto posicionamento, fiel à gestão. Quando me falam assim, é o olho do dono que engorda o boi, e aí me perguntam, Campo, você acredita nisso? Eu acredito sim. Mas o olho do dono engordando o boi não é olhar as pessoas, não é ficar em cima das pessoas, não é ficar cobrando, não é ficar ali, porque eu que vou atender porque ninguém atende melhor do que eu que vou vender porque ninguém vende melhor do que eu. Não é isso para mim. O olho do dono engorda o boi se ele estiver no lugar certo. O olho do dono numa empresa tem que estar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? É na gestão. Quando o olho do dono está na gestão, o que acontece? A equipe entrega, executa as tarefas, essas tarefas geram resultados alimentam o meu painel de indicadores que dão a base da minha gestão, eu tomo decisões com base nesses números. E é por isso que, para isso acontecer, para essa gestão acontecer, um elemento fundamental vem no quinto posicionamento. E qual que é esse posicionamento? Esse posicionamento ele tem a ver com escala. Tá? Escala é relacionado ao que você vai fazer para escalar o teu negócio. Posicionamento de mercado. Então, primeira coisa assim, para de contar com a sorte. Se a tua empresa é uma empresa que conta com a sorte, você já está fadada a falir essa empresa. Você já está fadado a falir essa empresa. Conta com a sorte. Como assim contar com a sorte? Se você é daquele tipo de empresário que abre a porta da empresa e fica esperando o cliente vir. Se você é aquele que faz 1 ou 2 postagens aleatórias no Instagram, nas redes sociais, e fica esperando o cliente vir. Se você é daqueles que contrata vendedor, bota uma maletinha pro cara, lista de cliente, lista de produto, características, sai vender e fica esperando acontecer,
Cara, a tua empresa já morreu, você só não sabe disso. Uma hora ou outra você vai falir e você não vai entender por quê. Porque não tem uma estratégia para isso, não tem um posicionamento para isso. Ter um posicionamento para isso significa, em primeiro lugar, olhar para a realidade. Opa, hoje a minha empresa ela está aqui, ela está nesse patamar, eu chamo isso de ponto A. Mas eu não quero que ela fique aqui, eu quero que ela fique aqui. Eu chamo isso de ponto B. São os meus marcos, o meu faturamento, o meu lucro, meu crescimento, a minha capacidade de entrega, as pessoas que eu tenho na minha equipe, o local que eu estou, a ferramenta que eu tenho, o recurso que eu tenho na mão. Esse é meu ponto B. Quero tirar ela daqui e chegar aqui. Os resultados. Se eu tenho claro este ponto B, eu já tenho um posicionamento. Onde eu quero chegar? Aí eu preciso o quê? Aí eu preciso ter uma estratégia. Beleza. Mas qual é o caminho? Qual é o plano de ação? Qual os marcos no meio do caminho, que são os indicadores que vão me dizer eu estou indo, estou chegando lá, estou me afastando? Então, se eu tenho esse plano de ação, já tenho outro posicionamento, que eu preciso fazer para isso acontecer. Agora eu preciso mostrar isso para o mercado. Empresa que conta com a sorte fica esperando. Empresa que tem um posicionamento de mercado, ela começa a comunicar para o mercado sem medo. Cara, a nossa empresa gera esse tipo de transformação. A nossa empresa quer esse tipo de cliente, ela fornece esse tipo de negócio que gera esse tipo de resultado. E a real é que, olha só, aqui entra muito a importância do marketing. E marketing não é propaganda, tá? Marketing é eu mostrar para o mercado, cara, eu sou referência. Eu sou uma autoridade perante isso. Então, beleza, gente, beleza? Prazer enorme estar com vocês aqui. Quero deixar meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.